Olá, estamos começando mais um programa feito especialmente para você, amigo esportista, e a você, admirador do Ligado Esporte, pela TV Polo em Cubatão. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E lembrar a todos, mais uma vez, que o nosso site está à sua disposição também como nosso e-mail. Nosso site é www.lcam.com.br e nosso e-mail é lcam@lcam.com.br. Está à sua disposição para nos mandar seu pedido de participação, aviso de evento, conquista de sua modalidade esportiva ou de qualquer assunto relacionado ao esporte para o nosso programa. E também, muito obrigado pela sua audiência. E como sempre, nosso programa aqui com ilustres convidados, grandes campeões e atletas de nossa cidade e de nossa região. Hoje nós temos aqui a grande satisfação de estar recebendo o professor Alex Guedes, que é professor de judô, que está aqui à minha direita. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. Olá, Barbosa e todos os integrantes da mesa. É um prazer, estar aqui nesse programa que procura divulgar todos os esportes aqui da cidade de Cubatão. Ok, nós que agradecemos aqui a sua presença. E como sempre aqui a participação do professor de kickbox faixa preta, professor Carlos, também técnico da equipe Adrenalina Fight. E aí, professor, algumas novidades para hoje aí? Bem, como sempre tem bastante novidade, é um prazer estar aqui, né? Aqui é um lazer pra gente, né, Barbosa? Isso, é um lazer. Prazer estar com o Alex aqui, que aos poucos a gente vai trazendo esse pessoal de Cubatão pro povo conhecer, né? Aliás, eu não sei porque os atletas têm um receio de vir aqui no programa, né? Que, aliás, eu já encontrei alguns colegas falando que o programa só está falando mal. Não, a gente não fala mal de ninguém, né? Aqui nós temos o que? Opiniões, né? E nós fazemos nossas críticas técnicas. Aqui nós temos críticas construtivas e críticas técnicas para vir a melhorar o esporte em nossa cidade. E como sempre, de volta, né? Depois de uma longa data aí de ausência aí, o professor Wilson, árbitro internacional de kickbox, é o tesoureiro da liga, o cara do dinheiro, só vive viajando, né? E hoje ele está aí, mais uma vez, e com muitas novidades. É isso mesmo, professor Wilson, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um programa e agradecer a presença dos convidados. O senhor viajou bem, só de avião, tudo bem? Correu tudo bem lá nos Jogos Abertos? Não, os Jogos Abertos não precisou ir de avião não, que é logo ali. Mogi. É logo ali, você podia ter de helicóptero, né? Alugado um helicóptero aí. Mas aí, logo em seguida, depois você foi para onde mesmo? Fui para Avaré, para o GP. GP? Que em 2012 nós teremos o dobro de GP que nós tivemos em 2011. E a expectativa... Não, eu queria saber a expectativa do ano que vem aqui, que o Cubatão está sediando alguns campeonatos, alguns torneios de kickbox. Existe essa possibilidade? Não. Convite tem, mas até agora ninguém se manifestou. Não, quem não se manifestou? O órgão público, a federação? O órgão público. Mas vocês entregaram para eles Eu não entreguei nada, quem entrega é o nosso presidente lá. A federação? A confederação. É o Paulo Zorello? Paulo Zorello. Ele que entrega, então... Positivo. Para que a cidade vá sediar aqui. Inclusive tem vários GPs que tem data, mas não está definido o local, entendeu? Seria uma oportunidade para Cubatão sediar esse GP. Tá bom. Ok. Diga, professor Carlos. Não, eu ia só dar um alô que a esposa dele ficou muito contente quando saiu o calendário da CBKB. Ficou contente? Ficou contente, muito contente, né, senhor? Vai viajar em 2 semanas. Pois é, papai. A cada 15 dias eu estou viajando novamente. Olha, então vocês vão aí ver aí a falta do professor isso aqui no nosso programa. Vão sentir a falta dele. Eu sinto assim tremendamente, rapaz. Eu acredito. Esse rapaz é muito querido aqui, né? Sem ele aqui, o negócio não... Aliás, fica faltando salgadinho, é isso mesmo? Nosso coffee break. Eu trouxe, Não, hoje tem, que você veio. Pode você ver. Tá. Bom, mas vamos aqui o que interessa. Estamos com o professor Alex Guedes aqui, professor de judô. E vamos inicialmente falar, professor Guedes, a sua vinda para Cubatão teve início mais ou menos, foi em que ano? Olha, primeiramente eu passei num concurso para técnico desportivo. Técnico esportivo. E comecei a trabalhar na cidade em 2004. Em 2004, já com judô? Já, eu fui assessorar o professor Paulo Duarte, que tinha um projeto social aqui na cidade. E eu trabalhei com ele há alguns anos. Aí, posteriormente, eu passei num concurso para professor de educação física e fui para a educação. Então, já há 7 anos já está aqui no nosso município trabalhando
já diretamente só com o judô, né? Sou funcionário há 7 anos na cidade. E quais são os projetos que já colocou em prática ou está com um novo projeto? A gente tem, a ideia nossa é massificar a modalidade. Quando eu cheguei aqui em 2004, apenas o professor Paulo Duarte, a gente ouvia falar muito de karatê, né? Acho que o karatê, a capoeira, eram esportes assim, vamos dizer, mais praticados na cidade com relação a lutas, né? E a minha ideia, quando eu vim para cá, era introduzir o judô, né? Vim para cá e procurar introduzir o judô na cidade de Cubatão, visto que a região, ela possui, as cidades que compõem a nossa região aqui no litoral, ela tem uma tradição muito grande na modalidade, porque já teve o campeão olímpico, o Rogério Sampaio, em Santos, o Leandro Guilheiro, Daniele Zangrando, Andréa Berti, grandes nomes do judô são aqui da região, e aqui em Cubatão a gente não tinha essa modalidade em nenhum próprio municipal. E a partir de 2004, quando o professor Paulo veio para começar esse projeto social, na época foi o prefeito, era o Dr. Clemon, né, convidou o professor Paulo, e eu comecei a trabalhar com ele. Fruto desse projeto, nós temos alguns atletas que hoje compõem a nossa seleção, que disputa jogos regionais, jogos abertos. Tenho 2 alunos que foram desse projeto. E daí para frente, o número de praticantes e campeonatos que nós temos participado só tem aumentado desde 2004 para cá. E esse ano, nós tivemos agora, recentemente, nos Jogos Abertos, a nossa primeira participação em Jogos Abertos, que nós conseguimos classificação nos regionais de 2011, e conseguimos o vice-campeonato nos Jogos Abertos, né, só com atletas de Cubatão, né, que, na verdade, treinam na cidade, né, que são espelho para as crianças que hoje compõem as nossas escolinhas de base. Pô, isso é muito importante, quando você está relatando aí, que conseguiram uma classificação só com atletas da cidade, porque antigamente nós estávamos importando, né, importávamos muitos atletas, né, mas isso, na verdade, é necessário, muitas vezes, até mesmo para que os atletas da cidade comecem a adquirir técnicas, né? Ver os campeões. Como ele falou, não importa se o atleta é de Santos, mas ele faz parte do trabalho na cidade. Treina aqui, é verdade. E, de uma certa forma, está passando aí as técnicas para os atletas que estão surgindo na nossa cidade. Aliás, aí o Alex citou o nome de uma grande atleta e campeã, que é a Andréa Berti, que aliás é sua esposa, e participou foram 3 Olimpíadas? 3 Olimpíadas. Ela foi para Barcelona, né, em 92, Atlanta, 96, ela foi reserva da equipe que foi a Sydney, na Austrália. Olha, então realmente você pode ver, nossa região metropolitana aqui, nós temos, aliás, aqui a Baixada Santista, temos grandes campeões. Uma atleta que foi 3 vezes para a Olimpíada, aí o pessoal fala assim, foi, mas não ganhou nada. Olha, só na questão de você ser selecionado e estar lá nas Olimpíadas, isso já é uma consagração, né? Porque não é qualquer um que chega a ser convocado, né, e ter a classificação para as Olimpíadas, não é mesmo? É muito difícil, né? A gente costuma dizer no meio dos atletas assim que só você estando na Olimpíada você já é um vencedor, né? Já é um campeão. E se você é um medalhista, então você foi escolhido pelos deuses do esporte, né? Porque é muito difícil você ganhar uma medalha olímpica. Você está na Olimpíada já é muito difícil. Então você ser um medalhista olímpico, ser campeão, então... Aí você se consagra, aí é a consagração final. Acho que só em você estar lá, você já é um campeão, porque na verdade é um campeão, porque você deve ter sido campeão paulista, campeão brasileiro, você teve uma seletiva, exatamente, teve uma seletiva brasileira, então você é o melhor do Brasil. Chegou lá, então você já é um campeão. E aí, se você conseguiu uma medalha, você se consagra, né? Então, realmente é muito importante, aí você tem a sua esposa, então você já vem aí tem uma família de campeões, né? E você também, tem vários campeonatos aí também. Eu já fui da seleção brasileira, né? Inclusive a conquista do João Derrili, que foi a primeira medalha de ouro do jogo em campeonato mundial. Eu estava presente na equipe no Egito, no Cairo, né? Que foi o meu último mundial que eu participei, foi em 2005. Aí eu fui campeão mundial das Forças Armadas, que eu também já fui tenente do Exército, eu servia no batalhão aqui de São Vicente. Segundo BC. No antigo segundo BC, que hoje é o BIL, né? Batalhão de Infantaria Leve. Eu fui tenente lá durante 8 anos, e esse ano teve os Jogos Mundiais Militares, que foi no Rio de Janeiro. Esse foi o 5º Jogos. Eu fui campeão dos 2º Jogos Mundiais Militares na Croácia, né? Na cidade de Zagreb, na capital da Croácia, que foi em 99.
E de lá para cá eu tive algumas conquistas, fui da seleção brasileira, participei de 2 mundiais, diversas vezes campeão brasileiro e paulista também. Esse ano também a equipe de Cubatão participou de alguns campeonatos internacionais, parece que foram para o Canadá? Sim, a gente tinha um rapaz que foi da seleção brasileira há um tempo atrás, chamado Sérgio Pessoa, foi um rapaz muito técnico, e ele foi contratado pelo Canadá para ser técnico da equipe principal que vai para os Jogos Olímpicos pelo Canadá. Ele foi contratado para ser o técnico da seleção principal. E ele me fez um convite, né? Normalmente ele convida as confederações, normalmente é feito assim, né? Você manda o convite para a confederação passa para a federação e assim vai até chegar nos clubes. Mas ele me fez um convite, porque eu fui muito amigo dele na época, quando ele saiu da seleção eu estava chegando. E ele me fez esse convite, né? E prontamente eu conversei com alguns atletas, eles pagaram a passagem deles, né? São atletas nossos aqui da cidade, cada um pagou a sua passagem. E a prefeitura ajudou a gente com a parte terrestre e a inscrição na competição, que é meio salgado, assim, muito caro. Então, eles pagaram a passagem, a contrapartida da prefeitura foi eles darem a parte terrestre, ajudaram com alguma coisa, né? Não foi tudo, mas ajudaram com alguma coisa. E foi importante porque, além da competição, né, teve um treinamento pós-competição. E esse treinamento serviu de base para a gente finalizar o nosso treinamento para os Jogos Abertos. Então, acredito muito que esse resultado dos Jogos Abertos desse ano teve como consequência essa viagem para o Canadá. Porque uma viagem internacional, acho que todos aqui da mesa devem ter saboreado você traz um outro rendimento para o atleta, outro estímulo, né? Ele já vem aqui com uma outra visão, né? Vindo aqui para a cidade. Então, eu achei muito importante essa viagem para o Canadá. Tem alguma pergunta, professor Carlos, professor Wilson? Eu tenho. Pode ir, senhores. Eu queria... Alex, qual foi o desempenho de vocês nos Jogos Abertos agora em Mogi? Então, nós fomos segundo lugar no total, né, no geral, nós fomos em segundo lugar, sendo que nós ganhamos 4 medalhas. Nós ganhamos 2 de ouro, que foram o campeonato por equipe, nós fomos campeões, né? Foi uma surpresa, viu, porque Cubatão nunca tinha participado dos Jogos Abertos. Quando vai ganhar medalha de ouro no campeonato por equipe, então o pessoal já olhou com outros olhos, né? É verdade. E aí eu fui campeão, eu acabei lutando para estimular a molecada, também lutei no absoluto e fui campeão na categoria absoluto, que é onde faz mais pontos, né? É um ponto e meio, né? 9 com mais meio dá 13,5. Dá 13,5. E tivemos o Eugênio Diniz, que foi medalha de prata, e o Andrei Pirolo, que foi medalha de bronze. O que você achou em termos de organização? Mas essa pergunta aí ele vai responder no próximo bloco, porque no momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte. Não saia daí, nem mude de canal. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Iniciando aqui o segundo bloco, continuamos aqui com o convidado de hoje, que é o professor Alex Guedes, professor de judô, faixa preta. E no bloco anterior, o professor Wilson tinha feito uma pergunta aqui ao nosso convidado, que era sobre a organização do evento dos Jogos Abertos. Com relação, eu assim, tive uma participação muito restrita, né, aos Jogos Abertos, porque a gente ficou praticamente no período que foi a competição de judô. E realmente eu não vi também, como haviam comentado aqui antes nos bastidores aqui, a gente não viu muita divulgação sobre o campeonato, né? Na própria organização do evento, no que diz respeito ao judô, nós tivemos um momento lá que nosso ginásio não tinha água, faltou água, não tinha gelo, né? Imagina uma competição de judô onde você o tempo todo trauma, e a gente fica sem o gelo, né? Então, muitas vezes eu tive que ligar para o alojamento, ver se eles podiam mandar um gelo para a gente não ficar à mercê da organização da competição. Então, eu achei, foi até o espanto, né? Eles conseguiram, vão sediar novamente os Jogos Abertos. Então, parece que o ano que vem é em Bauru, né? Mas o que levaram a tomar essa decisão? O ano que vem já está definido. Bauru, ano que vem, e depois, daqui a 2 anos, vai ser novamente em Mogi. Eu não sei, eu vi entrei no site para ver o resultado final da cidade. Então, Alex, inclusive nós não vimos nenhum ginásio novo recém. Nada, eu não vi, também não vi. Foi ginásio, escola para alojamento, tudo antiga. Tudo antigo. Entendeu? O lugar onde os árbitros ficaram, uma escola bem antiga também. Mas em matéria de arena nova, não teve igual o Santos, por exemplo. Por isso que eu acabei estranhando essa decisão de 2013. E também tem uma questão, o trânsito caótico
né, da cidade de Mogi. Lá, por exemplo, nós estávamos sediados no extremo da cidade, não é mesmo? A gente estava bem afastado do bem afastado mesmo do centro. E qualquer modalidade nossa lá tinha que sair, por exemplo, 1 hora antes, porque o trânsito é muito caótico. Centro. E muito caótico mesmo, difícil. Então, olha, realmente eu não sei por que Mogi foi escolhido novamente aí, mas a gente sempre sabe que tem as questões políticas, ou mesmo porque muitas vezes as outras cidades, né, abrem mão, abrem mão. Cubatão mesmo, ele teve a oportunidade do ano passado sediar os Jogos Regionais para o ano que vem, né? E ninguém quis pegar os Jogos Regionais para o ano que vem. Na minha opinião, ainda não tem estrutura para sediar um torneio desse. A cidade, no caso, seria bom pegar, sabe por quê? Se uma cidade se pega para sediar os Jogos Regionais, ela vai ter que simplesmente fazer o quê? Reformar os seus próprios, ela vai ter que preparar. Existe um regulamento, vamos supor, exigência, por exemplo. Eles determinaram, nós queremos isso. Eles vêm fazer uma vistoria. A Federação e a Secretaria de Esporte, eles vêm fazer uma vistoria. Então a cidade, é uma certa forma até mesmo da cidade, está aí fazendo uma reforma nos seus próprios, né? Revendo aí. Aí o Peter ia ser reformado, né? No caso. Eu acredito que seria muitas reformas, muitas coisas boas. Falar um negocinho rápido que eu li que a Agenda 21 na parte de esporte está 90% concluída. Você leu aonde isso, professor? Se eu não me engano, foi no Reação Popular. Reação Popular? Que 90% da agenda... 90% da Agenda 21 da parte de esportes está concluída. Olha, precisa se rever isso, porque... Então, dá uma olhadinha. 90% da Agenda 21, porque, olha, eu sei que tinha reforma de muitos campos, reforma de muitos... Construção de um estádio. Construção de um estádio, reforma de vários centros esportivos, né, poliesportivo. Será que tudo isso foi feito? Olha, falar que 90% estava tudo aí no contento, difícil de acreditar, hein? É que aquela velha história, né? O jornal, o papel aceita tudo, né? O papel você escreveu ali e aceita. Agora a questão é ir lá cobrar, né? Verificar se realmente a coisa está pronta, como você está dizendo aí que 90%. Eu vou procurar saber essa matéria aí. Procura me informar melhor. Semana que vem a gente vai passar melhor essa matéria aqui no nosso programa. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui ao professor Alex Guedes, que como ele também faz parte, é membro lá do Conselho Municipal de Esporte, eu queria saber como é que é o trabalho do Conselho, como é que está o Conselho. Sei que houve novas eleições, acho que o resultado você não está sabendo ainda do resultado, né, dos novos membros. Então, o Conselho Municipal de Esportes, ele voltou à tona há 2 anos atrás, né? E acabou a gestão da atual diretoria e houve a eleição na segunda-feira passada para falar sobre a renovação de 50% do Conselho. Né? Renovação de 50%. Então, pelo estatuto, né, a metade precisa ser renovada a cada 2 anos. A metade normalmente são conselheiros que são eleitos da sociedade civil. Qual o número total dos conselheiros? São 24. 24. Então, houve uma renovação de 12. 12 conselheiros. 12 conselheiros. E eles são divididos em modalidades? São divididos em segmentos. Segmentos. Então, teve as instituições esportivas, né, que a Liga que foi aqui vencedora, teve os técnicos esportivos, esportes individuais, usuários de equipamento, teve uma série de segmentos que foram abertas as inscrições, né, e foi realizada a eleição para renovação de 50% do Conselho. Né, e saiu o resultado. Eu não sei ainda exatamente quem são os vencedores, né, porque a apuração foi feita na hora, mas eu não sei ainda, eu sei alguns, né. Por exemplo, o técnico esportivo foi o Wagner, que é o que trabalha com atletismo. A Liga foi a vencedora das instituições. O professor Fábio, usuário de equipamento. Né? O professor do jiu-jitsu, Roberto, venceu os esportes individuais. Os esportes coletivos, se não me engano, foi uma jogadora de basquete chamada Sara. Alguma coisa assim. Né? E são feitas reuniões, né, mensais, né, para discutir o esporte da região, aberta a toda a população. É importante salientar isso, porque não é aberta só aos conselheiros. Qualquer munícipe da cidade pode comparecer nessas reuniões, que ela é publicada em diário oficial, né, pelo jornal A Tribuna, que é um de grande circulação da região. E tem as datas, os calendários, tem uma sala no edifício Castro, né, que no primeiro andar, que tem a sala onde tem a sede. Atualmente, nós temos uma funcionária que está à disposição do Conselho, que está pronta a atender a qualquer horário, no horário comercial, de segunda a sexta.
Muito bem, então qualquer, por exemplo, professor de qualquer modalidade pode se deslocar lá a esta sede? Essas reuniões. Não só as reuniões ou na sede principal? Na sede só você vai encontrar apenas a funcionária. Só a funcionária. A prestar informações que sejam necessárias. Mas se a pessoa for lá com requerimento, querendo alguma informação sobre... A funcionária passa. Ela passa na hora ou você tem que entrar no requerimento, protocolar? Depende da informação. Depende né? da informação. Depende da informação. Se for uma coisa simples, uma pequena orientação, senão ela tem que procurar saber também para dar essa informação correta. Né? O objetivo, é importante ver isso aí, porque o Conselho de Esporte, né, ele é um mecanismo que proporciona a participação popular. Né? Então, às vezes é difícil, a gente vota num vereador, mas às vezes você vota naquele cara que depois você começa a agir de uma maneira que não é a maneira como que você quis. E a participação do Conselho, hoje em dia, ele tem um poder deliberativo. Então, as decisões que são feitas dentro das reuniões dos conselhos, elas têm ordem de deliberação. Então, você pode questionar posições da secretaria, posições da administração municipal, né? Por que foi feito isso, por que foi feito aquilo, né? E eles têm que dar as respostas para a gente, né? Para que a gente tome as decisões cabíveis. Pergunta, professor Carlos. Agora eu queria perguntar para o professor, com que idade você começou a praticar o judô? Porque Boa. geralmente o judô, o karatê, eles começam bem pequenininho. Eu comecei de garoto. Na minha escola, na educação infantil, né? Eu tinha 4 anos. Na minha escola podia fazer 2 modalidades. Ou você, de graça, né? Eu estudei em colégio particular, 2 modalidades de graça. Aí eu tinha natação e judô. Eu, como gostava de água, fui para natação. Aí comecei a ficar muito doente, acho que tinha alergia, alguma coisa e tal. Minha mãe falou, sai da natação e vai para o judô. E aí foi uma decisão assim, acertada. Não era alergia à água não, né? Não, alergia à água não. Se for alergia a cloro, alguma coisa, água não. Esse tipo de alergia eu não tenho não. O kickbox a gente às vezes até sente um pouco de falta, porque eles começam um pouquinho mais tarde. Maiores, né? Acho que os pais têm um pouco de medo de... Existe muito preconceito, né? Existe um preconceito. Os pais, na verdade, têm muito medo de lesões e até mesmo, muitas vezes, que o filho se torne agressivo. Porque a criança, muitas vezes, se não tiver um bom educador à frente do trabalho de ensinamento de uma arte marcial, é muito perigoso. Desvirtua, né? Pode sair da linha de... O professor fica só na ânsia de fazer com que todos os seus atletas se tornem campeões lutadores, e esquece de disciplinar, de educar. Né, aquela criança. E aí a criança chega na escola, né, o coleguinha vai lá, apenas dá um tapinha nele, né? Então, muitas vezes tem pais que têm medo, que muitas vezes, de lesões, né? Ou muitas vezes tem medo que o seu filho se torne aí muito agressivo. Muito agressivo, né? Então, tem que tomar cuidado. Tanto é que a gente sempre está citando aqui, tomar cuidado com aquele professor que está à frente de um trabalho, né? Ver se ele é formado, ver se ele tem uma boa índole, bom caráter e ir lá participar dos ensinamentos. Professor Guedes, nosso tempo aqui está quase estourando. Eu vejo que o Ramon está meio apavorado ali, ligando ali o tempo, né? E o nosso diretor também, o aviso eletrônico, o aviso eletrônico ali, o cara fica aqui no meu ponto aqui, enchendo o saco aqui, parecendo um zumbido aqui no meu ouvido. E o diretor Kleber também está meio nervoso. Professor Alex, é uma grande satisfação tê-lo aqui no nosso programa e gostaria que essa pessoa voltasse, né, brevemente aqui, relatando novas conquistas. Então, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais ao programa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos, obrigado a você, Barbosa, aos amigos da mesa aqui. Para mim é um prazer estar aqui divulgando a minha modalidade, né, e contribuindo para o esporte da cidade. É importante o trabalho que vocês fazem de divulgação, porque às vezes, né, só quem passou pelo fato de ser atleta sabe a dificuldade que às vezes, você conseguir um patrocínio, às vezes conseguir uma viagem. E uma divulgação como essa que a gente está fazendo aqui é sempre importante para o esporte da nossa região. Obrigado. Ok, nós que agradecemos aqui a sua participação. E agora faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já, hein? Não levante do sofá. Fique ligado. Fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Iniciando aqui o terceiro bloco, estamos com novos convidados aqui no nosso programa. São grandes atletas, grandes campeões. Aqui à minha direita, né, é o presidente da OAB, ele é apoiador e também atleta e praticante da modalidade,
que é o senhor doutor André Louro. Ok? Muito obrigado pela sua participação aí no nosso programa. Tudo bem? Obrigado eu pelo convite, Barbosa. E, sobretudo, para falar de esporte, né, que acho que é a melhor forma da gente praticar, brincar e trabalhar com inclusão social e trabalhar com disciplina, com a criança. E para a gente também, acho que o esporte é uma grande forma de evolução do ser humano. A melhor qualidade de vida, você disse tudo, né? A melhor qualidade de vida e também a disciplina da pessoa, né? Que o esporte disciplina. E aqui à minha esquerda também temos aqui um praticante, atleta, lutador do MMA, que é o senhor Danilo. Olá, obrigado pela sua participação nesse programa. Tudo bem? Obrigado a vocês aí na televisão, dando oportunidade de estar falando do nosso esporte aí, estar divulgando nossa modalidade e poder falar um pouquinho mais amplamente aí do que é o nosso esporte. Ok, vamos conversar muito, tirar muitas dúvidas hoje, né? Vamos iniciar aqui com o André Louro, né? Essa sua questão, esse seu interesse pelo MMA. Você já era praticante de alguma modalidade esportiva, de alguma arte marcial, ou foi seu interesse direto já no MMA? Não, então, aqui eu sou um cubatense não só de carteirinha, né? Eu sou nascido em Cubatão, minha família. E aqui praticávamos o futebol, jogamos aqui muito na cidade, joguei no Santos, joguei na Portuguesa Santista, e meu irmão foi profissional de futebol, mas aí pelos idos de 93, 94, comecei a praticar o boxe com o seu Parecido Costa, na Portuguesa Santista, depois treinei no Caiçara, no Regatas, e fui acompanhando o seu Parecido, aí sempre praticando boxe. E mais recentemente, a questão de 2 anos, conheci o Fábio Duarte, que reputo um dos maiores treinadores de boxe do Brasil, e aí começamos a praticar o MMA aí, com os treinamentos de queda e chão um pouquinho também, né, aliando aí o que a gente já conhecia um pouco da modalidade aí do boxe. Porque na verdade o MMA é uma mistura, vamos dizer, mista, né, de várias artes, porque você tem que, na verdade, se especializar, né, tanto com luta em cima, em pé, vamos dizer assim, no chão também, agarramento, essas coisas, né? Por isso que muitas vezes o lutador faz boxe, Muay Thai, né, e também Jiu-Jitsu. São pelo menos as 3 bases, né? Mas ele também pode ser de Taekwondo, de Judô, não é isso? Pode ser romana. Capoeira, eu já vi uns 2 lutadores de capoeira muito bons no MMA. Mas ele também tem que se especializar, né, em boxe, porque existe o soco, não é isso? É um esporte sem preconceito. André, eu queria saber a questão, a regra. Qual é a regra? Ou não tem regra? Então, é até legal a gente voltar um pouquinho e falar que o MMA, em verdade, o Vale Tudo, ele nasce no Brasil, principalmente com a família Gracie, do Hélio ir desafiar, porque ele era franzino, mas mais corajoso demais, né? Então, ele é o Valdemar, que é a luta histórica, o Valdemar, eu não lembro o sobrenome dele, que era um grande lutador também do Rio de Janeiro, muito maior que o Hélio Gracie, e eles fazem uma luta histórica. E aí nasce o MMA, com os Gracie desafiando todas as outras modalidades, e entrava nas academias mesmo, e acabavam com os outros, porque o jiu-jitsu, ele, depois de levar a luta para o chão, os outros não tinham meio de defesa. E a utilização, como a família Gracie não era uma família muito grande, eles evoluíram o esporte que veio do Oriente e colocaram as alavancas de uma forma, tanto que hoje fala é o BJJ, né? É o Brazilian Jiu-Jitsu, né? BJJ. Então, o Brazilian Jiu-Jitsu é uma evolução do Jiu-Jitsu que vem do Oriente, né? Porque o Jiu-Jitsu dos Gracie, na verdade, vamos dizer, uma sucuri super grande, porque eles vão devagarzinho, vai encaixando as alavancas, daqui a pouco não tem mais como o cara sair. Parece uma sucuri. Mas hoje não adianta mais, né? Hoje só o Jiu-Jitsu não adianta. Por isso que é o MMA, a evolução do esporte. E aí, toda essa repercussão da mídia de aceitar o esporte, porque não é mais um momento de selvageria, nem de desafio de corajosos. Né? Não criticando ninguém, mas é um momento do ápice do esporte. Então, o atleta do MMA, ele tem que ser bom no boxe, tem que treinar ou o kickboxing, ou o Muay Thai, no chão ele tem que conhecer de sambo, de jiu-jitsu, de wrestling, para poder jogar o outro no chão, né? Ou, né, com o próprio sambo que eu falei, ou com o wrestling, né? Que é a nossa luta olímpica.
né? Então, o atleta tem que ser um super atleta, treinar várias modalidades e ainda assim correr o risco de ser subjugado ao outro que tenha uma variedade maior do que ele, né? Aproveitando a minha pergunta, que recentemente tivemos até isso na televisão, de um atleta lá numa certa novela, que ele estava com problemas de saúde cardíaco, né? E ele queria até ele burlou de uma certa forma lá o exame lá para lutar. Existe esse cuidado quando se vai fazer o MMA, apresentar um atestado médico e tal, se fazer um exame? Porque o cuidado que eu digo é o seguinte: tem muito atleta que ele quer, jogadores de futebol que desmaiaram e acabaram morrendo em campo, né? Que estavam mal e não sabiam, muitas vezes o cara não se cuida, não faz um check-up. Isso é se cuidar no MMA, porque na verdade é um esporte, na verdade, violento. Logicamente, os dois atletas que estão ali, eles estão preparados para isso. Muitas vezes quem está do lado de fora fica, né? Fica assim abismado. Mas as pessoas, eles estão preparados para aquelas quedas ali, né? Então, mas existe, na verdade, essa preocupação de se ter um atestado médico antes das lutas ou não? Então, ou se fazer até um check-up depois, né? Em verdade, o que essa repercussão midiática que o esporte tem hoje se dá por conta de toda essa preocupação que os irmãos Fertitta lá e o Dana White passaram a ter no UFC, que é o maior evento, o Ultimate Fighting, é o maior evento de MMA do mundo, porque justamente eles passaram a ter uma maior preocupação. Ainda não existe com o nocaute abertura de contagem, talvez até a evolução do esporte caminhe para isso, mas, ou não, mas existem hoje regras que não existiam, bate-estaca, cabeçada, joelhada, a cotovelada só numa determinada direção, pisão, né, que o camarada subia e vinha com a pedalada na cabeça do outro. Então, várias regras foram se impondo para que realmente fosse reconhecido o MMA como esporte, né, que no início, nos primórdios do esporte, ele ainda tinha bastante relutância. As regras eram mínimas, né? 2, 3 regras. Vale tudo mesmo, né? André, e mesmo nas regras antigas, houve algum óbito nessas lutas de vocês? Ou você não sabe disso? Eu não tenho notícia. O que eu acho extremamente interessante é a questão de 10 a 15 dias. Eu tive numa reunião no Hotel Lorena com o Mário Yamazaki, que é um dos embaixadores do UFC no Brasil, árbitro internacional e arbitra no UFC, porque assessoro juridicamente a FEPALO, do Elísio, e o Fábio Duarte, que é o vice-presidente, e estivemos discutindo, e uma coisa importantíssima que o Mário fez questão e que também faço questão, é que o esporte tenha toda essa preocupação que tu me pergunta, que é a questão dos exames pré-luta, da questão pós-luta, dos dopings. E porque o esporte de alto rendimento, ele contrasta com o doping, ele contrasta com a utilização de anabolizantes e quer dizer, caso contrário, volta à época da selvageria e aí não... Porque as lutas hoje, elas estão muito dependentes da mídia do MMA. O boxe, e isso em nível internacional. O boxe, que era a grande cereja desse bolo aí das lutas, ele caiu no mundo com um monte de escândalos. E hoje a grande cereja aí que eu coloco, que eu vejo, é o MMA. Agora, se não for cuidado e se não houver essa preocupação na formação, eu estou fazendo parte, junto com essas pessoas que eu falei, da Confederação Brasileira de MMA aqui do estado de São Paulo. Está tendo alguma discussão, a Mauri Bittetti está montando no Rio de Janeiro, o Valide Ismail também está tentando montar e está sendo discutido quem vai ser, quem vai efetivamente a confederação que vai representar o MMA no Brasil. Mas o mais importante é que essas pessoas que detenham essa organização, elas tenham essa preocupação com a integridade física do atleta e com a formação, porque com o MMA a gente tem a maior possibilidade de trabalhar com projetos sociais. É fantástico, porque um garoto que treina o MMA bem, que é difícil trabalhar, somente com contundência, né, com criança, ele pode participar de qualquer tipo de competição. E eu acho que aí está o grande... Vocês, ministro, primeiro, vamos supor que
tem o jiu-jitsu, tem o kickbox, o Muay Thai no caso. Como vocês ministram primeiro um evento? Vocês treinam primeiro o boxe, para depois fazer jiu-jitsu, ou vocês misturam tudo no treino? O treino da BVT, onde eu treino, que o Fábio Duarte é o grande técnico, é o grande líder da BVT, a gente começa os treinos. Primeiro que todo mundo que treina na BVT sabe qual é o treino da semana, né? Então, segunda velocidade, força. Terça é o contraste, que a gente faz força com velocidade. Quarta, bate-saco. Quinta, faz explosão. Sexta-feira, treino técnico. E aí vamos fazer manopla, vamos fazer sparring e só burilar o treino. Primeiro que tem isso. E isso você vem primeiro com a trocação, são 2 horas de treino por dia, das 8h30 às 10h30 é o horário que a gente faz. Fora a parte física de manhã. Então, você começa com a trocação, com o boxe e o kickbox, ou o Muay Thai, passa para o segundo momento, que são os treinos de queda, e o terceiro momento, que é o chão, que aí a luta livre e o jiu-jitsu. Então, todo treino, ele tem as 3, e na sexta-feira, a gente, claro que passa-se posição todos os dias da semana, mas na sexta-feira, especificamente, é o treino técnico, onde se faz muito pouco físico, mas a parte de requinte, né? De burilar mesmo a pedra. Lá na academia, e como das outras artes marciais, no MMA, no caso onde vocês treinam, tem a questão da graduação, Danilo, ou não? Ou não tem esse interesse? Lá é apenas para treinamento mesmo, não tem a questão seria uma formação de um próximo professor. No MMA hoje não existe a graduação do MMA, né? Tem a graduação das outras modalidades, do jiu-jitsu, do Muay Thai, do kickbox, mas no MMA ainda não existe isso daí. Só categoria. Como Só boxe, categoria. Né? Até voltando um pouco, né, no assunto que a gente estava falando agora anteriormente, a gente percebe que quando o atleta ele chega na academia, ele sempre chega com uma das técnicas mais apuradas. Né? Ou ele é um atleta do jiu-jitsu que vem lá para a BVT para buscar melhorar um pouco o boxe dele, ou já é um atleta do boxe que vem para procurar um pouco mais da luta livre, do jiu-jitsu. Então sempre o pessoal que procura o MMA, ele já vem de uma modalidade específica. Ele já vem de uma modalidade específica tentando melhorar algo a mais. Né? Que nem o André falou, nas antigas era uma modalidade específica, né, desafiando outra. E hoje não, hoje todo mundo que vem de uma modalidade vem agregando nas outras. E na BVT a gente vem encontrando isso daí. Né? E melhorando um pouco mais isso daí, a gente percebe que... Fugi um pouco do que eu estava falando. Mas no caso do atleta, do lutador do MMA, ele se aperfeiçoa na técnica ou no condicionamento físico? Ou é um conjunto? É um conjunto. É um conjunto. Voltando aqui, é bem um conjunto mesmo. Eu lembrei que eu queria falar. Às vezes a pessoa, vamos supor, ela é um atleta top hoje no jiu-jitsu. Mas a questão do atleta top, você vai continuar esse raciocínio no próximo intervalo, porque no momento faremos um pequeno intervalo no programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Voltamos já, não mude de canal. Fique ligado. Fique ligado. De volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Iniciando aqui o 4º e último bloco, continuamos aqui com os convidados de hoje, que é o André Louro, né, presidente da OAB, atleta e patrocinador do MMA, e também aqui o lutador e atleta Danilo. Mas antes do Danilo responder uma pergunta anterior sobre a questão do atleta top, né, o professor Wilson fará a leitura de alguns e-mails aí. Ô Barbosa, é o seguinte, primeiramente desejar uma boa recuperação para a nossa atleta Amanda, a nossa campeã brasileira, e que sofreu uma cirurgia, passou por uma cirurgia recentemente, está em repouso e desejamos uma boa recuperação para ela, um beijão para ela. E é Amanda, tá? Amanda. Isso. Grande Amanda. Recuperações, Amanda. Estamos aguardando você aqui, hein? Tá fazendo falta. E eu queria mandar um abraço a todos os participantes do coral da Alfândega de Santos, que recentemente foram para a Argentina e fizeram várias apresentações por lá.
O Naldinho... Que, aliás, a sua filha também faz parte desse coral, não faz? Participou também. Participou. Isso. Participou não, participa, né? Participa. Isso. E o Naldinho, pai do nosso atleta Thiago, Thiaguinho. parabeniza a todos do programa Ligado no Esporte. E também não poderia deixar de mandar um beijo para a nossa atleta Sassá e para sua mãe, né, que, à medida que do possível, eles sempre estão nos assistindo. E, como sempre, minha sogra, um beijo para minha sogra. Um beijo para a sogra. Dona Terezinha, a minha esposa a Preta e a minha filha Aline. E aí, diretor Kleber vai colocar lá uma caricatura, alguma coisa assim. Não coloca nada não. A sogra é uma sogra querida do professor Wilson aí, né? Minha segunda mãe. Aliás, ele devia estar com saudade do seu bebê. Não, minha sogra é uma segunda mãe, sim. Segunda mãe, né? Exato. Cuidado, hein, Kleber? Ela é uma pessoa querida. Mas, Danilo, responda aí a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, a questão do atleta top. De beijo aqui, tem que mandar um beijo pra minha mulher, que essa é mais brava que a sogra. Ah, muito Um beijão aí, Patrícia. Eu pensei que você ia exigir um beijo aí do seu Wilson também. Porque o seu Wilson deu um beijo pra sogra, pra mulher, e aí você desse monte aí, eu pensei que você ia retribuir. Um beijo no intervalo. Mas, Danilo, voltando para nossa pergunta, nós estávamos falando do atleta top. Dos atletas top, mas a gente está falando das modalidades. Então, muitas vezes o atleta ele é top no jiu-jitsu, por exemplo. Ele está ganhando tudo. Ele está ganhando tudo no jiu-jitsu, ele está campeão mundial hoje no jiu-jitsu, e ele chega e ele entra no MMA. E nem sempre, porque ele é o melhor atleta do jiu-jitsu, hoje ele vai se dar bem no MMA. Porque é aquilo que o André falou, hoje em dia as coisas avançaram muito. Né? Hoje todo mundo que está no MMA, ele está com um pouco de conhecimento. Então hoje o atleta que ele tem 25% do boxe, 25% da luta olímpica, 25% do jiu-jitsu, 25% do Muay Thai, ele vai se dar melhor do que o cara que está 100% em uma modalidade só. Então hoje é necessário a gente estar passando um pouquinho de tudo, ter o conhecimento, pelo menos um pouquinho de tudo. Por causa da superioridade dos Gracie, obrigou todo mundo a praticar o jiu-jitsu, né? Agora não tem mais bobo de jiu-jitsu. Com certeza. Hoje em dia não tem mais um, vou estar falando ainda, né, André? Agora a questão da MMA, o significado dessa sigla, que aliás o presidente aqui da TV fez até uma brincadeira com a gente aí, que vou convidar aí o pessoal do MMA, né? Que é muito o quê? Era muito o quê, professor Carlos? Muitos o quê? Não sei, rapaz. É o que, seu Wilson? Não, pra mim é Era muitos machos agarrados, um negócio, mas tudo bem, falou, já disse. Falou. Mas André, agora é o significado real do MMA, qual é? É o Mix Martial Arts, é a mistura de artes marciais. Mas a brincadeira do Marcelo depois a gente conversa, né? Porque eu vou receber retaliações na rua, porque eu ando muito na cidade, né? Então eu vou escutar muita gracinha, mas eu desconto nele. Cada gracinha que eu escutar, eu vou descontar nele. Tá vendo aí, Marcelo, olha o que você fez aí, né? Agora, André, eu gostaria de saber, vocês estão para trazer um núcleo aqui para Cubatão, ou um centro de treinamento do MMA? Porque no momento se encontra em Santos aonde? Então, a academia ela fica ali no Zé Menino, na Avenida da Praia, na Presidente Wilson, e é o prédio da Fênix Café, Universo Palace, e embaixo tem a academia BVT, onde lá treinamos todos os dias. E a ideia é trazer... todos os dias? De segunda a domingo ou segunda a sexta? Não, de segunda a sexta o treinamento... Tem vários horários, né? A academia tem vários horários. O horário que a gente treina é o horário da noite, das 8 até pela vida profissional, sim. Das 8h30 às 10h30, e cada atleta dedica uma parte do dia também a fazer o treino aeróbico de manhã, a corridinha, coisa e tal, para manter o gás, né? Porque acabou o gás, acabou o homem, né? Então, André, você está articulando essa questão de trazer também um centro de treinamento aqui para Cubatão? Seria interessante. A ideia é essa, então, e eu tenho muitos amigos aí em Cubatão, que o Beto Pernalonga, que tem a equipe Aliança aí, que trabalha com a Aliança no Jiu-Jitsu. Aliás, parabenizar, a gente não falou aqui, parabenizar o Sensei Luciano aí, do projeto Karatê para Todos. Isso, campeão na Argentina. Lamentavelmente, parece que não levou o nome da cidade. Mas ele já está com agendado para vir aqui no programa mostrar o resultado. Mas ele foi na raça. Havia 5 atletas, havia a previsão de 5 atletas cubatenses, mas por falta de patrocínio, por isso que o trabalho de vocês, ele é importantíssimo aqui, a divulgação, e a gente falar o bem que o esporte pode fazer
para a criançada, e essas pessoas que estão no nível do alto rendimento têm que ter o apoio, né? Então o Luciano tem que se socorrer aos amigos, aos apoiadores, para conseguir ir sozinho, porque a equipe não conseguiu viajar com ele. Mas ele está de parabéns, é um guerreiro, é um grande amigo, recém-amigo, essa conquista é nova, mas já era amigo de muitos amigos aí, treinou com o mestre André, com o sensei André, né, e que treinou com muitos amigos nossos aí. Então, parabéns, Luciano, e é mais isso um aí. orgulho para a cidade, né, que muitas vezes não é reconhecido. Terminando o que você havia me perguntado, Barbosa, Sim. A ideia é trazer a BVT e aproveitar os talentos da cidade. O Danilo está aí com a gente também, o Hugo, que é um atleta também que disputa, é um profissional do MMA, um atleta super pesado, mais de 120 quilos, pratica a luta olímpica, a modalidade do beach wrestling, que eu gostaria muito de desenvolver nesses campinhos de areia que a gente tem aqui em Cubatão, que é muito legal, as regras são mais parecidas com o sumô, então seria mais beach sumô mas é o beach wrestling, e eu acho que casa muito bem com a nossa região. Teve um torneio em Santos, né? Teve. Na praia. Teve. Na verdade, Santos foi uma etapa. O Danilo lutou em Santos e lutou em Guarujá. Eram etapas classificatórias para a final em Maresias. Classificavam 8 em Santos, 8 em Guarujá, e depois os convidados, que aí os reconhecidamente campeões eram convidados para lutar já no Guarujá, os campeões mundiais, o Marcos Bochecha, que é da equipe Checkmate, e outros, Cavaca Checkmate, e outros foram convidados para disputar direto em Maresias. A premiação me parece que eram R$50 mil para dividir em 4 categorias, então movimentou a cidade. Os atletas se empolgaram com a premiação. E assim, o que é bacana, o poder público me parece que não só disponibilizou espaço e alguma coisa de estrutura. As empresas que acharam interessante aí, patrocinaram o evento, e foi um evento muito bonito, as famílias se reuniram, e não só o mundo da luta, mas os curiosos e os apreciadores do esporte. Mas, André, seu professor, eu só queria essa resposta. A questão do centro do Cubatão, vamos dizer assim, curto prazo, a longo prazo, como é que está os estudos? Não, curto prazo. A ideia é colocar, porque tem muita ideia parada que a gente tinha lançado, porque o Cubatão tem um monte de projetos sociais e com tempos ociosos. Então a minha ideia era trabalhar esses projetos sociais que já existem e que de alguma forma já tem a mão aí do particular, do privado, e colocar ali um professor para ministrar um jiu-jitsu, para ministrar uma luta. A luta olímpica é sensacional, porque a luta olímpica é um esporte olímpico, né? E demanda de muito pouco. O jiu-jitsu ainda tem a necessidade do kimono, que às vezes custa caro. A luta olímpica, um shortinho, uma camiseta, tá praticando. Recentemente a gente tentou trazer o Alejo, o cubano, que conhece tudo de luta olímpica, né? E está em Osasco. Ele quer vir para a região, ele quer vir para Santos ou para Cubatão. E ele é professor do SESI. Então, eu acho que essa discussão ela tá bem avançada. Vamos ver se a gente consegue trazer ele para a região. Temos o César aqui, trazer ele para essa unidade. Exatamente. E já teve essa conversa, inclusive. Um trabalho aí com a luta olímpica, né? Que no caso seria legal, interessante. Eu acho que seria funcionário do SESI, traz para essa unidade aqui, é questão de conversação. E ele quer vir, que é o mais bacana. E ele bacana é esse, o interesse dele, né? Olha, nosso papo está muito legal, viu, André? Foi um prazer em conhecê-los. Acho que existem muitas dúvidas ainda. Não sei se o professor Carlos tem alguma pergunta a fazer, o professor Wilson? Eu tinha. Tem? Você tem, professor? Eu tinha para saber o patrocínio do Danilo. Ah, muito bem. Então o Danilo vai responder aí o patrocínio. Qual é o patrocínio, Danilo? Não, na verdade, esse negócio de patrocínio é uma coisa bem... um pouco difícil de falar, né? A gente tem alguns apoios, né? Eu estava agora na cidade de Santos, eu tive um apoio lá do restaurante Torre Grill, né, que me fornecia a alimentação que eu precisava para estar treinando. Eu encontrei algumas dificuldades em Santos para mim ficar, foi por isso que eu fechei com a cidade de Cubatão, né? Hoje eu tenho o apoio do André Louro aí, da UAB,
e que me deu uma estrutura para que eu conseguisse ficar aqui e manter o mesmo ritmo de treino que eu estou mantendo, né? Eu estou fazendo um trabalho que não é agora para esse ano, talvez para o meio do ano que vem, né? Consiga estar voltando a participar de alguma coisa, estou vindo de uma lesão. Então, assim, patrocínio, eu particularmente, eu corro atrás mais quando está perto de algum evento específico, porque patrocínio mesmo de bancar você, de sustentar você, de apoiar, esse já é um negócio mais difícil. Eles gostam de pegar o atleta pronto, no top, né? Não, mas é só para a gente não perder o assunto, ó. Recentemente, e eu que trouxe a ideia para a prefeita, fizemos a luta em maio do Genilson dos Santos, Serrinha, no Centro Esportivo Castelão. Lamentavelmente ele perdeu a luta e estava já com a luta do título mundial agendada, provavelmente seria em Las Vegas, e não conseguiu porque perdeu a luta. Até alguns que não conhecem nada do esporte mas a luta, querer falar o que não, tanto que o Serrinha acabou perdendo a luta. A luta foi pela associação, né, de boxe brasileira, do maior árbitro do mundo, né? Então a Associação Brasileira de Boxe patrocinou esse evento junto com a Prefeitura de Cubatão, e o Serrinha disputou aqui o Pan-Americano de Boxe, perdeu a luta, por isso não disputou o título mundial, mas já está retomando. Participou de um reality show no México recentemente, e está de volta, já fez uma luta que ganhou, e está com uma luta agendada para Londres, aí é atleta BVT, tem o patrocínio hoje da Nutri Latina, que dá aí todo o apoio para ele, mas que quando veio para Cubatão a luta, o Serrinha não tinha patrocínio de ninguém, né? Então, o dia que eu o conheci, depois de 12 rounds de treino, pré-luta, ele tinha uma cebola e água na geladeira. Então, essa é a realidade do atleta brasileiro. O Genilson dos Santos Serrinha, naquele momento, ele tinha 21 lutas no cartel, 20 vitórias, 19 por nocaute. E ele tinha uma cebola e água na geladeira. Entendeu? Então, essa é a realidade do atleta brasileiro. Tetracampeão brasileiro de boxe. Não estou falando de ninguém que está começando. Estou falando do tetracampeão brasileiro de boxe. Então, isso que a gente deve, porque no Brasil a gente só tem, eu fui atleta de futebol, mas só se patrocina o futebol. O Brasil tem outras modalidades. Está aí o vôlei que não deixa a gente mentir. Recentemente nós tivemos um caso de um grande campeão de boxe aí que tinha vários títulos, ele sofreu umas queimaduras salvando seus sobrinhos, né? E tiveram que fazer aí uma vaquinha, vamos dizer, para fazer várias cirurgias no nosso atleta. Bom, gente, Danilo, foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação. Gostaria que você fizesse as considerações finais. A satisfação é toda minha, né? Tá divulgando um pouco do nosso esporte, um pouco da nossa academia, um pouco do nosso trabalho que nós viemos fazendo. E agradecer aí todo o pessoal aí. Agradecer Cubatão aí, né? Por estar abrindo as portas aí, para estar cedendo... Fazendo essa divulgação, né? Por estar... a cidade que está me hospedando hoje, isso, né? Pretendo fazer um trabalho legal na cidade aí. Obrigado por vocês aí do programa. Nós que agradecemos. Bom, André Louro, foi uma grata satisfação tê-lo aqui no nosso programa. E muito obrigado pela sua participação. Gostaria de ouvir as suas considerações finais. Não, a honra foi toda minha de participar dessa mesa. E sempre nessa discussão positiva do apoio ao esporte. E é o nosso papel, né? É apoiar o esporte e torcer para que as grandes empresas e o poder público possa cada vez mais apoiar os atletas da região. Um abraço a todos, muito obrigado por vocês pelo convite e estou à disposição a hora que nos convidar. Nós que agradecemos, viu, André? E assim terminamos mais um programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Até o próximo programa, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Fique ligado!